E quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, e por isso nós recebemos hoje aqui no estúdio o Padre Renan para falar um pouquinho mais sobre esse período, né, que é o início de uma penitência e orações mais intensas, né, Padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período para a gente. Com certeza, Poliana. Obrigado pelo convite, por estar aqui novamente com o público da RDTV. Uma alegria poder falar sobre Jesus, falar sobre esse tempo importante para nós da Quaresma. A Quaresma é um tempo de realmente nos aproximarmos mais. Claro, todos os dias nós devemos estar próximos de Cristo, mas a Quaresma nos faz meditar mais profundamente sobre a nossa vocação, sobre quem somos, de onde viemos e para onde devemos caminhar. Claro, devemos caminhar para o céu. E aí, Jesus é o nosso norte. E neste ano, a Quaresma aqui no Brasil, que sempre é marcada pela campanha da fraternidade, neste ano o tema especial é amizade social. E para vivermos uma amizade social, primeiro nós precisamos viver uma amizade espiritual. Precisamos ser amigos de Cristo porque Ele quer ser nosso amigo. Ele diz no Evangelho, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então, sejamos amigos de Deus nesse tempo da Quaresma. E a gente sempre tem um tema diferenciado na campanha da fraternidade, né? E eu acho muito importante porque a gente acaba refletindo um pouquinho mais sobre questões sociais, né, Padre? Sim. A campanha da fraternidade ela foi idealizada por um grande cardeal brasileiro, Dom Eugênio Salles, que foi arcebispo do Rio de Janeiro e também da Arquidiocese de Natal. Ele tinha essa preocupação social também, porque, claro, Jesus se encarnou, Jesus se fez história e se fez homem como nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, Jesus teve essa preocupação de redimir o ser humano de maneira integral, em todas as áreas da sua vida. Ele veio para promover a libertação integral do ser humano. Claro, em primeiro lugar do pecado, que é a pior de todas as escravidões. Mas também ele veio para saciar a fome, para saciar a sede e para levar amor àqueles que não têm amor, que era como fazia a Madre Teresa de Calcutá. Ela não se preocupava só em dar o alimento para a pessoa, mas em amar aquela pessoa. Porque às vezes o que aquela pessoa mais necessita naquele momento é de atenção, é de um abraço, de um olhar, de se saber reconhecida, das pessoas reconhecerem que aquela pessoa existe. E aí nós precisamos então ter essa empatia, como dizem no dia de hoje, né? De olhar para aquela pessoa e saber que se Cristo se fez amigo dela, eu também preciso ser amigo daquela pessoa. Isso é muito importante, né, Padre? Sim. E a gente falando sobre a quarta-feira de cinzas, a gente sempre tem, eu pelo menos tenho muita dúvida com relação à quarta-feira, sou católica, mas sempre que chega essa data, a gente fica um pouquinho confusa. O que pode, o que não pode, de acordo com a Igreja Católica, na quarta-feira de cinza, já que a gente está iniciando a quaresma, né? Se é realmente um dia para a gente ficar em jejum, como que a Igreja nos instrui nesse dia? Então, a quarta-feira de cinzas é um dia próprio para nós meditarmos a respeito da nossa morte, de que nós não somos eternos aqui neste mundo, de que estamos realmente de passagem. Então, as cinzas é para recordar que um dia nós seremos cinzas, nós voltaremos ao pó, certo? Sim. E ele está, então, dentro daquele tempo penitencial da igreja, que são, quais são os dias de penitência da igreja, para a igreja? São os dias da quaresma, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, e todas as sextas-feiras do ano. O que eu devo fazer de penitência em cada um desses dias? Propriamente para a quarta-feira de cinzas, como você perguntou, Poliana. Para a quarta-feira de cinzas, é preceito eu fazer o jejum completo. Isso para quem já é jovem, então as criancinhas estão dispensadas deste jejum, não vão fazer. Nem os idosos já a partir dos 65 anos não precisam fazer, mas essa penitência que é muito dura para eles, né? Mas para nós, então, o jejum significa eu me abster das grandes refeições, então fazer só uma refeição completa no dia, ou o almoço ou o jantar, e no resto do dia, só lanches, e pequenos lanches
que não completem uma segunda refeição. E também a abstinência de carne. Não se come carne na quarta-feira de cinzas, certo? Então, essas são as penitências de preceito para a quarta-feira de cinzas. E, obviamente, as pessoas são convidadas a participar da missa da quarta-feira de cinzas, tendo a possibilidade de ir. Não é uma missa de preceito obrigatória, mas, claro, é o santo sacrifício de Nosso Senhor, e eu podendo ir, é importante até para receber as cinzas como um símbolo deste momento. Entendi. O senhor, como padre, né, o senhor é um padre jovem, né, Sim. também. Eu queria, assim, saber a opinião do senhor com relação às penitências. O senhor acha que hoje em dia os jovens estão mais distantes da igreja, estão deixando, né, de seguir essas orientações da Igreja Católica? Como que o senhor enxerga o jovem hoje? Infelizmente, nós temos muitos jovens que estão completamente desorientados na sua vocação, no sentido da sua existência. E aí vão procurando todo tipo de coisa que tente preencher esse vazio, tente dar sentido a essa existência. Mas eu vou dizer para você que aqui em Cuiabá, graças a Deus, nós temos um número muito grande de jovens sedentos de sentido na vida e que estão encontrando esse sentido na igreja. Nós tivemos no ano passado o Dia Nacional da Juventude, o chamado DNJ. E aí a celebração aqui contou com a presença de 5.000 jovens. Há 2 semanas nós tivemos o campeonato interparoquial para os jovens, né? Então teve campeonato de vôlei, de futebol, de várias modalidades e também cheio de jovens. E quando os jovens encontram, então, sentido para a vida deles, eles são capazes de fazer sacrifícios, porque eles fazem sacrifícios. Você vê esses jovens que fazem sacrifícios para estar num show de um grande artista. Agora, quando eles descobrem o amor da vida deles, o amor de Deus, que realmente preenche toda aquela, que traz luz para aquela escuridão que muitos deles vivem, eles fazem o sacrifício que for necessário. E com muita disposição e com muita garra, porque eles têm força, né? Os jovens têm força. E aí, às vezes a gente até tem que, não precisa exagerar, vai com calma, não precisa de tudo isso. Mas eles se doam. Então a questão é nós, padres, sabermos anunciar este Cristo para esses jovens. E estarmos dispostos a fazer isso. Muito bacana. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como a igreja tem visto essa data, se tem assim, sido uma competição com a parte comercial, se as pessoas realmente estão perdendo o sentido desse dia. Nós vemos, infelizmente, um movimento de grande paganização da sociedade nos dias de hoje. A gente já fala de uma era pós-cristã, um mundo neopagão, em que as coisas, não só os símbolos cristãos estão perdendo sentido, todos os símbolos estão perdendo sentido, todas as tradições, as culturas estão obsoletas e servindo simplesmente para um propósito comercial. E aí por isso que as pessoas estão vazias, porque os símbolos já não significam nada. Para que serve um símbolo? Para me remeter a alguma coisa de valor, né? Para me indicar um caminho. Só que os símbolos, o caminho que eles estão indicando agora é o caminho da loja, né? Que aí, de repente, às vezes eu nem tenho dinheiro para comprar aquilo que está sendo proposto. Mas a Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Ela está, então, pressupondo uma passagem de uma vida velha para uma vida nova. E Cristo vem me dar esta vida nova. Se eu permito que Ele tenha essa autoridade sobre a minha vida. Cristo tem toda a autoridade, Ele é Deus, Ele tem poder, mas Ele não é violento. Ele não tira a nossa liberdade. Ele espera que a gente o acolha. Então, na Páscoa, o período da Quaresma é justamente para eu me preparar para esta passagem. Assim como eu me preparo para uma viagem, para qualquer coisa importante na minha vida, eu me preparo para uma formatura, que é uma mudança de fase na minha vida, eu me preparo para um vestibular, mas eu tenho que me preparar para a vida eterna. E quando eu não me preparo, eu tropeço, eu caio, eu cometo equívocos, como no caso da imagem do Bom Jesus, não foi bem preparada, o que aconteceu? Se espatifou no chão. Sim. Se eu não me preparar, eu também vou me espatifar no chão, né? E aí que está a confissão, né? As penitências, justamente para eu,
assim como a imagem precisou ser restaurada, eu preciso restaurar a minha imagem e semelhança com Deus. O tempo da quaresma é justamente isso, para restaurar a imagem e semelhança com Deus das quedas que infelizmente eu sofri na vida por não estar devidamente preparado. Só uma curiosidade antes da gente ir para a programação. Padre também come ovo de Páscoa? Ah, come. E o povo enche a gente de chocolate. Eu até tenho que me policiar. Que legal. E para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a programação, como fica, né, nessa quarta-feira de cinzas, como as pessoas podem também pegar mais informações a respeito das missas e dessa programação da quaresma. Então, cada paróquia se organiza conforme a sua comunidade. Os horários, então, serão diversificados. É preciso estar atento aos avisos paroquiais. A catedral, onde o nosso arcebispo vai celebrar, vai ter uma programação que logo vai ser divulgada no site da Arquidiocese, arquidiocesecuiabá.org.br, ou também nos outros meios de comunicação, a rádio da Arquidiocese, também o site da rádio, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Né? Não tem como eu falar aqui agora, porque são muitos horários, muitas datas. Mas é só o pessoal entrar, então, nesses meios de comunicação oficiais da Arquidiocese que vai estar tudo lá. É só se programar para não perder nada, para não perder nada, exatamente. Padre, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito importante, né, a gente trazer essa reflexão e reforçar a importância da quaresma, da quarta-feira de cinzas, e chamar as pessoas também para poder participarem das missas, né? Exatamente. Então, eu acolho, assim, com muita gratidão. Muito obrigado à RDTV por sempre dar esse espaço para nós. Espero que vocês tenham uma santa e abençoada quaresma para viverem essa passagem de uma vida velha a uma vida nova na Páscoa de Nosso Senhor. Amém. Se você gostou da nossa entrevista, você já sabe, né? Pode compartilhar, curtir quantas vezes você quiser. Muito obrigada.